A partir de agora, programa Jesus em Sua Casa. A apresentação, Pastor Francisco Carvalho. Conhecer Deus é conhecer seus princípios e valores. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizer, ó minha alma, ao Senhor. Restaurar algo que foi destruído, muitas vezes é mais difícil começar tudo de novo. Reformar uma casa ou um objeto não é uma tarefa tão simples. Porém, quando é feito com amor, carinho e dedicação, tudo fica muito melhor. É muito recompensador quando olhamos e vemos algo que estava sendo restaurado e agora está renovado. Que 2014 seja na sua vida o ano da renovação. Jesus em sua casa, a partir de agora. Em meio às suas guerras,
você navegue comigo na palavra de Deus com um único propósito. Qual é, pastor? Conhecer Deus. Vamos conhecer Deus. Aleluia! O que Deus representa na minha vida. Às vezes, irmão, nós conhecemos Deus pela boca dos outros, conhecemos Deus pelo que os outros falam, conhecemos Deus pelo que as pessoas contam, mas eu quero saber para mim o que Deus é na minha vida. Eu quero saber o que Deus representa para mim. A palavra que nós lemos, irmãos, nos diz no versículo 17 que os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. Vejam quantos carros Deus tem. Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho nenhuma bicicleta, ainda mais carro para andar. Eu estou lendo aqui, irmãos, que Deus tem muitos carros. E por que Deus tem tantos carros assim? O que representa esses carros, na verdade? Irmão, carro é um meio de transporte. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Carro não é para ficar parado. Se o carro, o automóvel ficar parado muito tempo, quando for fazer uso do veículo, vai estar assim, partida, né, pastor Jair? Pneu descalibrado, alguma coisa não vai estar funcionando bem. Por quê? Porque o carro precisa estar em movimento. E Deus tem milhares de carros. E Deus, irmãos, quer presentear a igreja. E os carros não podem ficar parados. Deus quer presentear a igreja. Talvez você esteja entendendo, meu Deus do céu, será que o pastor está falando de um automóvel de luxo para mim andar? De um veículo nacional para me poder andar na cidade? Irmãos, eu estou falando aqui, não estou falando de coisas da terra, eu estou falando de coisas celestiais que precisam ser reveladas para nós. A igreja precisa possuir no mínimo um desses carros. E carro é o seguinte, irmão, além de ser um veículo de transporte de pessoas, ele transporta também carga e transporta outras coisas que, se necessário for. Deus está revelando para a igreja nesta noite, para mim e para você, que os carros de Deus são muitos, ou seja, as bênçãos de Deus são muitas e muitas e muitas. E os herdeiros desses carros, quem são? Levanta a mão comigo assim. Somente os herdeiros. Isso é seu, irmão. É seu, minha irmã. É para mim. O que Deus tem, irmão, reservado é para mim e para você. Carro é sinônimo de resultado de oração. Se você ora, Deus vai mandar o carro da bênção parar em frente à sua casa. Ou aleluia, se Deus quiser, Ele manda descer pelo telhado. Se tiver obstáculo na rua, Deus manda subir e descer pelo telhado, igual foi lá em busca daquele paralítico doente. Não tem acesso à porta principal? Tira o telhado e a bênção vem de cima para baixo. Não importa, mas quem vai entrar dentro da sua casa vai. Estamos tratando aqui, irmãos, de um dos segredos de Deus, porque existem milhares e milhares, mas esse daqui é um dos segredos de Deus que Deus quer revelar para a igreja. Os carros de Deus são muitos, ou seja, Deus tem muitas bênçãos. O carro pode ser para você a sua casa própria, o carro pode ser um automóvel mesmo, um veículo, o carro pode ser aquele emprego que você mandou o currículo e até esqueceu que mandou. Pode ser o carro da bênção, pode ser na área da saúde, na área profissional, financeira, não sei, mas os carros de Deus são milhares e milhares e milhares. Deus tem milhares e milhares de bênçãos para os fiéis, e nós precisamos, irmão, nessa virada do ano de 2013, 2014, começar a exercitar a nossa fé para sermos os possuidores desses carros de Deus. E mais adiante diz assim, ó, o Senhor está entre eles. Irmão, quando a bênção entra dentro da sua casa, Deus entra junto. Que maravilha! Quando você faz a sua compra do mês, não é uma bênção você poder fazer a compra do mês?
E eu tenho ensinado os irmãos que chegou dentro de casa, coloca a compra em cima da mesa, reúne a família, se possível for, faça uma oração e agradece. Irmãos, a palavra de Deus diz que no meio dos carros está Deus. Então é o seguinte, quando você faz a compra do mês, Deus está no meio da compra. Quando você compra um móvel, Deus está no meio do móvel que você compra. Tudo que você adquire, Deus está ali no meio, desde que nós estamos adquirindo pelos meios favoráveis, agradáveis aos olhos de Deus. Não pode ter aquele jeitinho, dá uma ajeitadinha no cambalacho. Cambalacho não é coisa de Deus, entra pelo caminho certo, entra pela porta, não vai pela janela pulando não, viu, irmão? Vai pela porta, anda direitinho, igual a irmã falou aqui, pastor vem orando, participei da campanha de Neemias. Qual era o propósito da irmã? Limpar o nome que estava sujo no SPC. Irmão, não tem como a bênção vir se na verdade a base está comprometida. Como que a pessoa vai adquirir os carros de Deus se ela mesma está negativada, ela mesma fechou as portas? Então o que ela fez? Fez a campanha, Deus honrou, ela participou, foi fiel, Deus abriu as portas, ela limpou o nome, agora os carros de Deus começam a chegar, as bênçãos começam a chegar. Versículo 22, leia comigo se puder, vamos. Torne-se a sua mesa diante dele em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Quando fala, irmãos, torna-se a mesa, sabe o que Deus está falando para a igreja? Volte-se à comunhão, porque mesa representa a comunhão, ou seja, volte à comunhão com Deus. Lembra-te de onde caíste, observa onde foi que você tropeçou, porque os olhos estão escuros, não estão enxergando mais, tropeçou, caiu. Deus está falando, olha, volte-se à mesa, volte-se ao arrependimento, volte-se à comunhão, para que as coisas comecem a mudar na sua vida. Deus quer mudança, Deus quer prosperar, mas nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, tirar o homem escuro que está nos nossos olhos, voltar à mesa, voltar à comunhão, e aí nós vamos começar a desfrutar. Vamos lá, 9 Salmo, versículo 33, vamos, igreja. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os... Olha, irmãos, que coisa linda que é a palavra. Deus ouve os necessitados. Eu sou necessitado, todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus. E diz a palavra, Ele ouve os cativos. Quem são os cativos? Os que estão fora da comunhão, prisioneiros. Mas Deus ouve, queridos. Deus, os olhos de Deus não são como os olhos dos homens. Os homens olham e fazem um julgamento, condenam. É assim que os homens tratam os casos. Deus não. Deus olha, Deus ouve e Ele responde. Salmo 69, 35. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. Irmão, Deus já está preparando até um lugar para você morar. Deus já está preparando, irmãos, isso no sentido material e no sentido espiritual. Jesus foi preparar uma mansão celestial para nós. Nós vamos entrar na mansão celestial. Mas Deus está preparando para você um lugar para você morar. Deus quer dar a sua casa própria, minha irmã. Tenha fé, coloque em ação. Comece a praticar em ação, é verdade, pastor. Estou com esse propósito no meu coração. Já estou trabalhando, já estou juntando um dinheirinho aí. Estou aí já com o meu fundo de garantia, maravilha, é isso mesmo, irmão. Inteligência, vai se preparando, vai se programando, vai aí administrando bem. Deus salvará Sião, ou seja, primeiro vai vir a salvação. O que é salvação, irmãos? Salvação fala de resgate. Primeiro você precisa ser resgatado por Deus. Depois que Deus te resgatar, aí Ele vai governar a sua vida, vai falar, meu filho, minha filha, agora é o seguinte, agora é comigo, não é mais como você quer, não é do jeito que você pensa. Agora é o seguinte, o governo aqui na sua vida sou eu. Então Deus vai começar a dirigir sua vida, dirigir seus passos, e Ele vai edificar as cidades.
você for passar. Por onde você passar, Deus vai edificando, Deus vai construir solidez, Deus vai construir coisas grandiosas, e você só vai entrar para possuir. Que maravilha, 73, que maravilha que são os salmos. Versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Que coisa linda, viu, irmãos? Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Se estiver longe de Deus, as coisas não acontecem. Como eu fico longe de Deus? É muito fácil. Aliás, é mais fácil você ficar longe de Deus do que perto. Pastor, é. Sabe por quê? Existe uma coisa no homem que se chama sentimento. O sentimento, às vezes, ele aponta e ele acusa. Onde nasceu? Lá no Jardim do Éden, vocês sabem da história. O homem estava próximo de Deus, não era assim? E Deus não o visitava? Está perto de Deus, vai ser visitado. Quando a serpente enganou, que ele caiu, o que ele fez? Se escondeu. Aí o que fez? Ficou longe de Deus. Tem muita gente longe de Deus porque preferiu saborear os manjares do diabo. Os manjares que Satanás oferece, meus irmãos, ele é doce no comecinho, mas o final é amargo como fel e pode causar destruição, talvez até irreparável. Não vale a pena saciar os desejos carnais. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite, minha irmã. Deus está alertando a menina dos olhos, que é você e eu. Deus adverte-nos nesta noite e Ele nos leva a entender o seguinte: olha, bom é aproximar-se de Deus e colocar a minha confiança no Senhor. Aproxima-te de Deus nas suas orações, nas suas participações, e coloque a sua confiança em Deus. Não adianta ficar perto de Deus se não tem confiança, se não crê. Comece a entender que a maior, irmãos, a maior felicidade que o homem tem é viver uma vida perto de Deus. Então é mais fácil você ficar longe do que perto, porque perto Deus exige, Deus cobra, Deus aperta. E às vezes o homem não quer ser apertado por Deus, aí fala: Deus, não, isso aqui não é para mim não, é muito difícil ser crente. Ser crente não é difícil. Difícil é você crucificar a carne. Ser crente é fácil, mas crucificar a carne é difícil. Quando você crucifica a carne, você abre automaticamente uma porta no céu, e automaticamente as coisas começam a acontecer. Deu lugar à carne, as portas se fecham. É um negócio praticamente automático, muito automático. Fez a vontade de Deus, aproximou-se de Deus, as portas se abrem. Ficou longe de Deus, as portas se fecham. É assim. Quer que a porta abra nesta noite para você? Então aproxima-te de Deus, como nos diz a palavra. Eu preciso levar você, como ministro de Deus, nesta noite, nesta virada de ano, levar você a conhecer Deus. Conheça Deus, conheça as grandezas, conheça as promessas, conheça os milagres, conheça os resultados das suas orações, irmãos.
É momento de falarmos com Deus. Eleve o seu pensamento, se possível for, e vamos juntos buscar a presença de Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, nos reunimos neste momento para buscarmos a tua eterna misericórdia. Que o Senhor venha atender a necessidade desta pessoa que me assiste neste momento. Quem sabe se sente oprimido por algum motivo. Quem sabe encontra-se num leito de dor, está sofrendo amargamente e não sabe mais o que fazer. Talvez esta família esteja vivendo o pior momento da história desta casa. Mas o Senhor é o Deus provedor de todas as nossas necessidades. E é no nome de Jesus, o teu Filho, que eu venho clamar por misericórdia. Que o Senhor possa desbloquear tudo aquilo que impede que o nosso sacrifício através da oração venha causar impacto agora e que o Senhor venha remover os impedimentos, que sejam lançados por terra agora e as barreiras sejam dissipadas e o nome do Senhor seja exaltado. Entra com providência, entra com o resultado de milagre na vida desta família, na vida desta pessoa que está angustiada, profundamente triste, mas o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, e é no teu nome que eu repreendo agora toda e qualquer ação maligna que sai em nome de Jesus. Receba a tua vitória, receba a tua bênção agora, pois assim eu profetizo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Jesus em Sua Casa. Espero que você tenha sido alcançado por Deus neste programa e que tudo possa prosseguir bem na tua vida. Jesus em Sua Casa é um presente de Deus para você. E você é o nosso participante de todas as reuniões. Quero convidar você para neste domingo, às 18h30, eu quero orar em seu favor, abençoar sua casa, abençoar sua família. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Grande reunião domingo às 18h30. Durante 7 domingos, você descobrirá os 7 benefícios de Deus para uma vida cristã e bem-sucedida. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E disserdes: que comeremos no ano 7º? Eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Neste domingo, às 18h30, na sede nacional do Ministério Saciar, os 7 benefícios de Deus para uma vida cristã e bem-sucedida. Rua Scorpions, 1404, Jardim Satélite, São José dos Campos. Participe e traga sua família.